maneira dividir esse texto em várias sessões, mas não seria possível fazê-lo no primeiro momento, tendo em vista que a sessão ela tem uma unidade e tem um objetivo, e nós precisamos cumprir esse objetivo na leitura dessa narrativa do capítulo 7. Capítulo 7, que é exatamente o discurso de Estevão diante do Sinédrio. Isso vai até, especificamente, o capítulo 8, verso 1. Todo o capítulo 7 até 8:1. Entretanto, a última sessão, que vai do verso 54 até o verso 60, nós faremos a exposição dessa sessão no próximo domingo, próximo dia do Senhor, se o Senhor permitir. Mas hoje nós leremos então toda a sessão e deixaremos essa última parte para o fim. Diz assim as Sagradas Escrituras. Nós estamos aqui lendo a defesa de Estevão diante do Sinédrio. E assim ele diz a palavra de Deus. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, capítulo 7 de Atos: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse Deus: julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, Abraão, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente,
tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de Deus Refã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus. Ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus.
e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Saulo consentia na sua morte. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos. Ó Deus Santo, quando apenas lemos a Tua palavra, imaginamos o que mais precisamos falar, o que mais precisamos explicar, Senhor. Pedimos ao Senhor que, com o mesmo poder que o Senhor revelou essa verdade, o mesmo Espírito que a revelou, fale conosco poderosamente essa noite, para a Tua glória e para a Tua louvor, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Estevão está diante do Sinédrio, como a narrativa bem descreve. E ele foi acusado de 3 coisas: de se levantar contra Deus, contra a lei e contra o templo. No capítulo 6, no finalzinho dele, não é dito exatamente isso acerca daquilo que foi a condenação de Estevão. Verso 8 em diante diz assim, no capítulo 6: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. No verso 13 ele diz: apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Contra Deus, contra a lei e contra o lugar santo. Esse homem não cessa de falar contra eles. De alguma forma, irmãos, nós podemos falar contra alguma coisa, mesmo falando delas, ou imaginando que falamos de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. A concepção que nós temos sobre a verdade nem sempre é a verdade. A verdade não é o meu entendimento da verdade. A verdade é aquilo que Deus diz que é a verdade. A verdade não é a minha percepção dela, a verdade é o que Deus diz. Alguém vai dizer o que é o homem, alguém vai explicar qual é a natureza do homem. Deus vai dizer o que é o homem. Nós vamos ter um confronto entre aquilo que nós entendemos ser o homem e aquilo que Deus diz ser o homem. São 2 verdades que são opostas. E nós podemos pensar sobre o homem, achando que pensamos corretamente, por entendermos ou refletirmos um pensamento geral sobre aquele conceito. Mas podemos estar contrários ao ensinamento da palavra de Deus. Estevão era aquele que recebeu a imposição das mãos dos apóstolos, homem cheio do Espírito Santo, que anunciava a palavra de Deus. E ele então foi levado ao Sinédrio para dar explicações daquilo que era a acusação contra ele. E a acusação contra ele era simples: você fala contra a lei de Moisés e contra o santo lugar, contra o templo do Senhor. Nós vimos no sermão de domingo passado que no verso 15,
uma amostra, uma declaração pública de quem era Estevão e qual a interpretação certa, ele diz: todos estavam assentados no sinédrio, todos que estavam ali assentados, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. E Deus então deu uma amostra extraordinária para aqueles homens, que a mesma coisa que aconteceu com Moisés, quando desceu da lei, do Monte Sinai, com a lei, e o seu rosto resplandecia, eles então viram o rosto de Estevão como um anjo. Em outras palavras, o que Moisés disse é o que Estevão está dizendo. A interpretação de Estevão é a interpretação dada pelo mesmo Espírito que revelou a lei a Moisés. Então Moisés agora, sendo interpretado por Estevão pelo mesmo Espírito que revelou a lei, leva Estevão para se assentar diante do sinédrio, e a pergunta é simples e direta. Perguntando o sumo sacerdote, disse: é isto assim? Em outras palavras, é assim mesmo? Estevão não fazia parte do movimento do politicamente correto. Ele não tinha problema em falar a verdade, porque o máximo que aqueles homens podiam fazer contra ele era matar o corpo dele. Mas ele temia aquele que lançava no inferno o corpo e a alma. O máximo que eles podiam fazer contra ele era matá-lo. Mas ele temia aquele que lança no inferno o corpo e a alma. Estevão então começa a descrever o seu raciocínio. Perceba que há, de uma certa forma, um envelope nesse texto. O envelope é uma linguagem usada dentro de exegese do Antigo Testamento, isto é, e é muito comum nos Salmos você ter uma verdade que inicia e termina envelopando todo o conteúdo ali que vai ser exposto. Veja como começa o verso 2. Em Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Veja como termina Atos capítulo 7, por favor, voltando especificamente no momento da sua morte, quando no verso 56 ele diz: e disse: eis que vejo os céus abertos. Desculpa, no verso 54 em diante: ouvindo ele isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Veja, ele começa a história dizendo: Abraão, a glória de Deus apareceu a Abraão. Agora ele diz: na hora da sua morte, eu vi a glória de Deus. O que exatamente está dizendo isso? Ele está conectando a história. A interpretação do Antigo Testamento é essa. Em outras palavras, ele está conectando o Antigo Testamento ao Novo Testamento. O mesmo Deus que Abraão viu é o mesmo Deus que Estevão está vendo. O mesmo Deus que ele aguardava é o mesmo Deus que ele está contemplando com seus olhos. Nesse aspecto, a glória começa a ser percebida na linguagem dele. Isto é, o que é o santuário? O que é o templo? É o lugar onde Deus habita. E Deus habita como? Lembre-se da história que nós estamos expondo, Êxodo, pela manhã, e vocês vão lembrar muito bem do Santo dos Santos, quando a glória do Senhor descia sobre o Santo dos Santos, e ali se fazia presente no meio deles. E o que acontece diretamente na narrativa bíblica, irmãos, é que o santuário do Senhor era o lugar onde a glória de Deus habitava. Mas Abraão viu a glória de Deus antes do santuário, e Estevão viu Deus habitando no santuário onde ele viverá eternamente. O templo de Salomão já não está mais nem no início nem no fim da história. A glória do Senhor apareceu a ele antes, a glória do Senhor apareceu a Estevão depois. Ele contempla aquilo que era exatamente a manifestação de Deus. Mas em segundo lugar, perceba que
esse é o envelope, isso então nos leva a entender que o foco é a glória de Deus. Então ele está dando uma explicação sobre o que é o santuário, o templo do Senhor. O que foi que ele viu? Ele viu Deus e Jesus em pé à sua direita. Lembre-se que lá em Apocalipse, quando no capítulo 21 e 22 é descrito a Nova Jerusalém, é exatamente assim. E lá não haverá santuário, porque Deus e o Cordeiro habitam nela. Porque para onde o santuário apontava, Estevão está contemplando a glória do santuário, a beleza do santuário. Mas em segundo lugar, ainda usando esse princípio do envelope estabelecido da glória de Deus, entra a construção do tabernáculo. Veja, qual é a grande questão que é levantada no decorrer da narrativa do capítulo 7? O que é que eles estão fazendo? Eles não estão reconhecendo o Messias que veio. Eles não estão reconhecendo o Redentor que chegou. Eles não estão reconhecendo os apóstolos que estão pregando a mensagem do Messias. Eles não estão reconhecendo a mensagem de Estevão, que prega a mensagem do Redentor. Ele diz, mas é comum isso em vocês. Ele está contando a história para mostrar desde o princípio. Foi assim desde o princípio. Os pais queriam, os irmãos que quiseram matar José, eles não reconheceram ele. Quando Moisés foi enviado para libertar o povo, e ele então liberta o povo dessa maneira, ele mata o egípcio que estava lutando contra um judeu, ou melhor, naquela época um hebreu. Posteriormente, quando dois hebreus estão lutando, ele vai separar, ele diz, ele não aceita a liderança dele, não reconhece a liderança dele, até que Deus então o envia, e ele então é aquele que é enviado pelo Senhor. Ora, qual é o foco de Estevão? Mostrar, vocês nunca reconheceram os enviados de Deus. José foi morto e vocês quiseram matar José. Moisés vocês não receberam como aquele libertador enviado por Deus. E ele diz, todos os profetas vocês mataram, todos eles vocês perseguiram. Como pode? Vocês não reconheceram os enviados de Deus. É óbvio que vocês não reconheceriam o Redentor, o Salvador, para onde eles apontavam. É óbvio que vocês mataram ele e vão me matar porque vocês não reconhecem aquele que foi enviado por Deus. Esse é o fio que percorre todo esse processo. A dureza de coração. Mas há uma linguagem que Estevão vai utilizar aqui, que vai desabrochar no meu entendimento, a compreensão do texto, que é o conceito de idolatria que ele vai estabelecer aqui no texto. Eu queria que você rapidamente voltasse no capítulo 7, né? Prestasse bastante atenção, quando no verso 51 ele diz assim, homens de dura cerviz e incircunciso de coração. Veja como é interessante, irmãos. Essa expressão, homem de dura cerviz, a primeira vez que ela aparece na Bíblia é lá em Êxodo capítulo 32. Por causa desse texto, você não vai encontrar homem de dura cerviz antes de Êxodo 32. Esse 32 é o pontapé inicial. Toda a aparição desse termo vai estar associada ao bezerro de ouro. Por quê? Porque eles se tornaram aquilo que eles adoram. Isto é, eles estavam adorando o bezerro, eles foram transformados à imagem do bezerro. O pescoço deles era como o pescoço de um bezerro, era duro. Eles não tiveram o pescoço amolecido, em outras palavras. O pescoço deles era duro, assim como um bezerro que eles adoravam. Eles não se dobravam à verdade. No versículo 41 de Atos 7 ele diz, naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. E aqui vem um termo-chave na narrativa.
Perceba, vocês fizeram os ídolos e o adoraram. No verso 51, agora ele está agora se dirigindo ao Sinédrio, está dizendo, homens de dura serviço. Ele está conectando aquilo que aconteceu em 32 com o que está acontecendo aqui agora. A primeira vez que essa expressão foi lá. Não é? Se você voltar para Êxodo 32, na narrativa, logo quando Deus está num monte com Moisés e diz, desce depressa, porque o povo se apartou das verdades que foram ensinadas a ele. Esse é um povo de dura serviço. Agora, Estevão está dizendo àqueles do Sinédrio, homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Foi sempre assim na história. Vocês sempre resistiram à verdade. E vocês estão fazendo isso também agora. E como é que vocês fizeram isso? Associando o que está acontecendo com eles agora, com o que aconteceu em Êxodo 32, com a ideia da dureza de coração, você tem agora uma ideia exata do que Estevão está proclamando aqui. Pecado da idolatria. O templo se tornou o ídolo de Israel. O templo se tornou o ídolo de Israel. O que vai acontecer com o templo no ano 70 foi o que aconteceu com o bezerro de ouro. Deus então destrói o bezerro de ouro, ele vai fazer exatamente o mesmo com o templo no ano 70. Ele vai destruir o templo. Quando foi ordenado por Deus a construção do templo? Não é esse o argumento daqueles que praticam a idolatria? Não é esse o argumento? Deus não mandou fazer o anjo templo do Santo dos Santos? Deus não mandou fazer o templo? Não foi ordenança divina? Não está prescrito nas Escrituras isso? Por que é ídolo? E aí entra o princípio da teologia de Estevão. Eles não compreenderam a virada do processo do entendimento. Como é que ele faz essa distinção? Algo que é feito por mãos humanas e algo que é feito pelas mãos de Deus. Essa é a linguagem que ele utiliza. Acompanhe comigo, por favor, o raciocínio de Estevão nesse aspecto, por favor. No verso 40 ele diz assim, em diante, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Veja a mesma associação no verso 49, 48 e 49. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Aqui, a minha mão e aquilo que foi feito por sua mão vão dar o balanço do entendimento dessa narrativa. A expressão dura cerviz começa em Êxodo 32, como falamos. Mas o termo feito por mãos humanas, não é? Que é uma junção de duas palavras. Esse termo é usado no texto hebraico pelo menos 18 a 19 vezes. Feito por mãos humanas. Ele é usado pelo menos 18 a 19 vezes no texto hebraico. Com a tradução do hebraico para o grego, a palavra utilizada
que é a palavra usada para mão, que é clino, e a outra palavra feito, que é poiel, que é a palavra fazer. Essas duas palavras juntas formam o princípio, feito por mãos. A tradução do hebraico para o grego, da Septuaginta, traduz da mesma forma que é traduzido o termo, que é usado no termo no Novo Testamento. A mesma palavra usada no Novo Testamento é usada na tradução do hebraico para o grego para expressar fazer por mãos humanas. O que significa dizer que nenhuma vez, preste atenção nisso, nenhuma vez em que essa expressão no Antigo Testamento aparece, ela está associada a outra coisa a não ser idolatria. Todas as vezes que essa expressão feito por mãos humanas no Antigo Testamento é usada, ela está associada à idolatria. Nenhuma vez a outro princípio. E há um contraponto feito por mãos de Deus, que é exatamente o oposto disso. Mas vem a pergunta: o santuário não foi ordenado por Deus para que fossem feitos por mãos humanas? É verdade. Ele foi ordenado por Deus para que fosse feito por mãos humanas. Só que ele tinha um tempo determinado. Só para que você entenda, se você abrir a palavra de Deus lá comigo em Êxodo, capítulo 24. Desculpa, Êxodo capítulo 20, verso 25. Verso 25 diz assim: e aqui é acerca dos altares que eles construíram no tabernáculo. Se me levantares um altar de pedra, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a sua ferramenta, profaná-lo-ás. Veja que coisa interessante. Como o altar tinha que ser feito? É com pedra não cortada. Pedra não polida, não cortada. Nenhuma ferramenta podia ser usada na pedra. Qual era o princípio aqui? Para que ficasse claro que o altar não era por mãos humanas. Então, e aí ele diz: se você usar uma ferramenta no meu altar, você profana o meu altar. Mesmo sendo feito por mãos humanas, construído por mãos humanas, a ordem dada por Deus: não use ferramenta no meu altar, não maneje ferramenta nele, para que fique claro que o altar não é feito por mãos humanas, porque exatamente isso para onde aponta o princípio do santuário. A lógica, irmãos, se revela de tal maneira que não apenas o templo se torna ídolo para Israel, mas também a circuncisão. Se você pegar, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, veja a linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo. Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 10 diante. Diz assim. Podemos ler do verso 8 em diante, que vai ficar claro o contexto. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Veja a linguagem. Circuncidados não por intermédio de mãos. Essa linguagem, veja, isso foi ordenado no Antigo Testamento. Circuncidai-os. Deus ordena a construção do templo. Mas tudo isso que foi feito, por ser feito por mãos humanas, não poderiam revelar e refletir toda a glória de Deus. Por isso que a glória de Deus foi vista por Abraão antes de se falar na construção do tabernáculo. Por isso que agora ele vê a glória de Deus nos céus, ainda com um templo construído na época dele, na época de Estevão. Ele vê a glória de Deus nos céus. Nesse aspecto, o que está sendo ensinado por Estevão é: Israel não compreendeu acerca da doutrina ensinada pelos profetas, porque não compreenderam que tudo isso tinha um tempo determinado e passou, cumpriu-se. Em que sentido se cumpriu? Verso 36 do capítulo 7 de Atos 7 diz assim, capítulo 7, 36 diz: Este os tirou fazendo prodígios, sinais da terra do Egito, assim como no vale vermelho no deserto, durante 30 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ora, aqui está o princípio. A lei de Deus, aqui ele dizia que Moisés estava se rebelando, e o tempo que ele dizia que estava também se rebelando, era exatamente cumprido na pessoa de Cristo. O profeta chegou a quem Moisés anunciou, e o templo para onde toda o Antigo Testamento apontava chegou. Jesus Cristo disse: eu sou o santuário, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O templo vai ser reerguido, que é a igreja do Novo Testamento com ele. Nesse aspecto, eles não entenderam o caráter transitório desses elementos. Eles não compreenderam o caráter transitório desses elementos. A circuncisão, o santuário e toda a estrutura da antiga aliança tinha um caráter transitório, feito por mãos humanas. Mesmo quando o santuário foi feito, construído, o profeta diz: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mesmo quando o santuário foi feito. Perceba que isso é dito pelo profeta Isaías. Isaías 66, por favor, abra a sua Bíblia comigo. Isaías 66. O céu, assim diz o Senhor, 66:1, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido do espírito, e que treme da minha palavra. O homem para quem olharei é para o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. A quem eu olharei? Com quem eu habitarei? Perceba que a habitação passa a ser uma verdade imprescindível na linguagem do profeta Isaías.
Veja que essa linguagem no capítulo 57 do mesmo profeta, verso 15, por favor. Ele diz assim, Isaías 57, 15, ele diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aonde Deus habita? Não habita em templo feito por mãos humanas. Lá em Isaías 66 ele diz: o céu é onde eu habito, a terra é o estrado dos meus pés. Que lugar vocês farão para mim? Tudo eu fiz, tudo veio à existência por mim. Mas eu olho, eu habito um abatido de espírito, para dar vida ao abatido e contrito de espírito. E aí você tem o conceito de que a igreja do Senhor é onde o Senhor habita, porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a igreja do Senhor, e o povo de Deus é a sua igreja, porque é nela onde Ele habita. Eles não estavam entendendo que Deus estava expandindo os limites da igreja. Não era um limite, não era um templo feito por mãos humanas. O Senhor estava expandindo a sua igreja. As cercas estavam sendo alargadas. Os limites do santuário estavam sendo alargados. Porque agora o santuário do Senhor seria espalhado por toda a terra. A glória do Senhor seria vista. Recapitulando os princípios aqui dessa narrativa longa, começa com a glória sendo vista por Abraão, termina com a glória vista por Estevão. A mesma glória, o mesmo Deus que Abraão viu, é o mesmo Deus que Estevão viu. Por isso que nós somos filhos de Abraão, porque cremos e temos a mesma fé de Abraão. Diz Paulo aos Gálatas: quem são os filhos de Abraão? Os que creem como Abraão. Então, se você crê no Senhor, você é filho de Abraão. O Deus que Abraão viu, que apareceu a Abraão, é o Deus que apareceu a Estevão, é o Deus que aparecerá ao seu povo em todo o canto da terra. E nós então somos chamados a ter a percepção que Abraão e Estevão tiveram. Onde Deus habita? Na glória e na eternidade. Os seus pés estão aqui na terra. Ele habita também com contrito e abatido de espírito, para dar vida ao abatido de espírito. Esperança gloriosa, meus irmãos. Imaginar na hora da nossa morte, se o Senhor nos permitir, antes de fecharmos os olhos, podermos abrir os olhos para ver aquilo que os nossos olhos não podem ver: a glória do Deus eterno. A glória do Deus eterno, que não está contida num templo feito por mãos humanas. Em segundo lugar, segundo princípio, recapitulando os princípios dessa narrativa, nós temos diante de nós, irmãos, a convicção plena de que a idolatria é um grande e terrível pecado. E ela se dá por várias maneiras. Se você olhar na linguagem usada no capítulo 7 por Estevão, por favor,
né? Quando ele descreve as seguintes palavras no verso 42 em diante, ele diz assim: mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Refã, figura que fizeste para os adorar? Por isso os desterrei para além do Jordão. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles até aos dias de hoje. Mas no verso 51, por favor, ele diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O coração deles não aceita, não se submete à verdade do Evangelho. A primeira manifestação de grande idolatria é imaginar que você vai ter retorno a Deus por meio do Deus que você construiu com a sua própria mão, com a sua própria imaginação. Imaginar que você vai ter acesso a Deus mais uma vez por meio do Deus que você fez para você mesmo. Eu rejeito, é assim que rejeita o Redentor. Assim como Israel rejeitou José, como rejeitou Moisés, rejeitaram os profetas, rejeitaram a Cristo, rejeitaram os apóstolos. A rejeição do Salvador é sem dúvida a manifestação da dureza do nosso coração. Os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração não se submetem ao Senhor de toda a glória. E juntamente com os irmãos de José, nós fazemos isso. Vendemos aquele se cale, matamos para que ele não viva, rejeitamos os seus ensinamentos para que a nossa consciência não seja perturbada. Nós resistimos de todo jeito que podemos ao Redentor. E essa é uma grande dureza. E essa é uma tragédia do mundo. Porque então Deus o entregará à capacidade da sua própria mão. Fazer algo com as próprias mãos significa idolatria. Fazer algo com as mãos de Deus significa verdadeira redenção. Essa foi a primeira vez que isso apareceu na Bíblia, foi lá em Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecaram, diz a Escritura Sagrada, eles fizeram para si, com as próprias mãos, uma roupa de figueira. Depois, Deus fez com as suas mãos uma vestimenta de pele e os vestiu. Essa é a maior idolatria no coração do homem. Quando ele imagina que fará com as suas mãos a sua redenção. Arrependa-se hoje desse pecado. Lance mão, jogue no chão aquilo que é feito com as suas mãos.
creia naquilo que Deus fez em Cristo por você. Mas em terceiro lugar, como princípio dessa narrativa ainda, aquilo que foi ordenado por Deus pode se tornar idolatria quando nós não entendemos que é temporário e transitório aquilo que nos foi dado. Um emprego, família, saúde, bem-estar. Nós fazemos essas coisas o nosso ídolo. E que nos foi dado para ser bênção para nós no tempo que Deus determinar. Nós queremos depender dessas coisas mais do que de Deus. Nós queremos confiar nessas coisas mais do que em Deus. Nós precisamos quebrar. E lembre-se disso, Deus fará isso. Como Ele fez com o bezerro de ouro e fez com o templo, Ele fará. Ele quebrará todos os ídolos no nosso coração. E nós precisamos fazer isso imediatamente. Rejeitar, quebrar, pisar em cima dos ídolos do nosso coração, que foram dados por Deus para nos abençoar e que se tornaram os nossos ídolos. E se tornaram maior do que Ele. Aquele que não deixar pai, mãe, filhos, irmãos, por minha causa, não é digno de mim. Aquele que entender que qualquer coisa nessa vida é maior do que Deus, precisa conhecer a Deus. E o Senhor, por meio de Estevão, olha para aqueles homens e diz: incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês sempre quiseram a salvação feita por suas próprias mãos. Mas eu tenho uma salvação superior, feita pelas mãos de Deus. Em Cristo, a igreja do Senhor, o Redentor da igreja ao mesmo tempo, Ele é o santuário. Eu não preciso ir para Jerusalém para falar com Deus. Jesus é o lugar. Ele diz que Ele é o caminho. É em Jesus que você vai ver a Deus. É em Jesus que você vai ouvir a palavra de Deus. É em Jesus que você vai ter redenção. É em Jesus que você vai ter vida eterna. É nesse lugar, é nessa pessoa, é nesse indivíduo que você vai encontrar a salvação. Não em outro, em qualquer outro que você for buscar. Você não terá a vida eterna, porque você está fazendo isso. Que santuário? Jesus Cristo. Como eu chego lá? Jesus Cristo é o caminho. Que benefício eu terei? A vida eterna. Israel não havia entendido. Mas Estevão está abrindo os nossos olhos para dizer: passou a época da antiga aliança. Toda a estrutura da antiga aliança, que tinha foi uma grande bênção, terminou. E é hora de terminar, para que não se torne o seu ídolo. Para que não se torne o seu ídolo. Aqui temos, irmãos, na linguagem de Estevão, quando ele termina o texto no verso 52, dizendo assim:
Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Jesus Cristo é aquele que é maior do que Moisés. E lá no monte em que ele anuncia o sermão do monte, ele dá o entendimento pleno da lei de Moisés, distintamente dos profetas que diziam: assim diz o Senhor. Ele, por ser o profeta, dizia: assim eu digo. Ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, digo. Ele é o profeta. Ele é aquele que fala a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele não estava falando contra a lei. Estevão não estava falando contra a lei. Ele estava exaltando a Cristo. E ao exaltar Cristo, ele trazia o ódio no coração daqueles homens. Mas depois de ouvir tudo isso, irmãos, é terrível dizer o que eu vou dizer, porque foi o que aconteceu aqui na narrativa. Depois de ouvir tudo isso, confrontado com a verdade, ao invés de salvar, endureceu ainda mais o coração daqueles homens. Thomas Boston usa a seguinte figura para descrever algo como isso. Ele diz que o calor e os raios procedem do sol, os raios do sol, a mesmo lugar, eles saem do mesmo sol. Quando encontra um gelo, ele derrete. Quando ele encontra uma argila, ele endurece. A mesma palavra amolece e endurece o coração. Aqueles homens rangiam os dentes e mataram os dentes. Eu rogo ao Senhor que não aconteça isso com o seu coração, mas que seja quebrantado por Deus. Que você se converta, abandone as obras feitas por suas próprias mãos, se entregue ao Senhor de toda a glória e seja salvo. Você e a sua casa. Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor e depois cantaremos o hino. Ó Santo Deus misericordioso, tem piedade de nós. Não permita que os nossos corações sejam endurecidos pela verdade, mas que sejam quebrantados, movidos, ó Deus. Ajuda-nos a quebrarmos os ídolos do nosso coração a cada dia. Confiarmos plenamente no Senhor. Tem piedade de nós. Salva vidas nessa noite. Edifica a tua igreja. Conforta, exorta o teu povo. Anima, encoraja a tua igreja nessa noite. Traga redenção aos nossos corações, santificação no nosso meio. Em nome de Jesus, oramos, Senhor. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, cantemos hino de número 104. Plena paz e alegria em Cristo. Yeah.
coração, plena paz e alegria, cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora gritando, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador, dou toda a glória a Ele, meu mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração toda paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia, aleluia.